Você está ouvindo Celebração da Disciplina, o caminho do crescimento espiritual de Richard Foster, narrado por Suelen Passos. Agradecimentos. 1978. Os livros são melhores quando produzidos em comunidade. Tenho uma dívida muito grande com aqueles que estiveram à minha volta e deram solidez às ideias que aqui apresento. Foi por meio da amizade e do ensino de Dallas Willard que enxerguei pela primeira vez o significado e a necessidade das disciplinas espirituais. Sua vida é a personificação dos princípios deste livro. Devo muito a Bess Bugin, que leu cada frase deste livro diversas vezes com cuidado em atitude de oração. Sua sensibilidade para o ritmo aumentou bastante a fluência da leitura. O encorajamento e o entusiasmo de Ken e Doris Boyce ajudaram-me muito além do que poderia imaginar. O auxílio de Connie Vars na datilografia, na gramática e no otimismo foi uma tremenda contribuição. Mary Milton trabalhou sem descanso para datilografar tanto o rascunho inicial quanto o manuscrito final. Stan ensinou com palavras e com a própria vida a disciplina do serviço. Rachel ofereceu graciosamente suas habilidades de revisora profissional. Um agradecimento especial a Newberg Free Church por me conceder o tempo de que eu precisava para escrever nas semanas finais desta obra, especialmente a Ron Woodward, que via sua carga pastoral aumentar enquanto a minha diminuía. Agradeço a minha esposa Caroline e aos meus filhos Joel e Nathan por terem sido incrivelmente pacientes durante todo o tempo em que trabalhei neste livro. 1988. Já se passaram 10 anos desde a primeira publicação de Celebração da Disciplina. Vejo que isso ainda é verdadeiro. Os livros são melhores quando produzidos em comunidade. A única diferença é que agora a comunidade com a qual tenho dívidas é imensamente maior. Ao longo dos anos, diversas pessoas escreveram para encorajar, questionar, corrigir e estimular meu raciocínio. Outras conversaram comigo pessoalmente a respeito de lutas, lições aprendidas e crescimento. Todas elas e outras mais ensinaram-me muito a respeito da vida espiritual e contribuíram para essa reedição. Quero fazer um agradecimento pessoal à minha esposa Caroline, que por todos esses anos me ensinou mais coisas a respeito de andar com Deus do que as palavras podem expressar. Dedicar este livro a ela é ainda mais relevante hoje do que há 10 anos atrás. Também expresso gratidão a Linda Gregory, minha assistente administrativa que trabalhou incansavelmente nos detalhes desta revisão. Enquanto revisava o livro, causou-me profundo impacto a imprecisão das palavras. Na melhor das hipóteses, elas são testemunhas fragmentadas, despedaçadas da verdade de Deus. De fato, vemos apenas um reflexo obscuro, como num espelho. Contudo, fico ainda mais admirado com o fato de Deus conseguir tirar proveito de algo tão limitado, tão imperfeito e tão superficial quanto a palavra no papel e usá-la para transformar vidas. Não sei como isso acontece. É um milagre da graça e indica que se nessas páginas existir algo que transmita vida a você, isso não vem de mim. Só lhe deu glória. 1998. 20 anos atrás escrevi: os livros são melhores quando produzidos em comunidade. 10 anos atrás reafirmei essa declaração confessional, acrescentando: a única diferença é que agora a comunidade com a qual tenho dívidas é imensamente maior. E depois disso, ela duplicou e triplicou. Entretanto, gostaria de ressaltar uma diferença, na realidade, um fato novo. Muitos de nossa comunidade, em constante expansão, já atravessaram o Vale da Sombra. Agora, eles vivem do outro lado,
em plenitude de contentamento e realização. Disso não tenho dúvidas. A primeira a fazer essa jornada foi Bess Buggen. Quando eu estava escrevendo Celebração, encontrava-me com ela toda semana e ouvia seus comentários ao meu trabalho. Ela focava seu olhar de poetisa em tudo que eu escrevia. Apesar disso, havia mais que simples críticas. Forjou-se ali uma amizade rica e duradoura. Então me mudei. Não sabia se voltaríamos a nos encontrar outra vez deste lado do vale, mas nos encontramos. E ambos tivemos a sensação de que seria o último encontro, e expressamos isso em palavras. Conversamos e falamos sobre reminiscências. Ela mostrou-me um poema novo. Então, com voz trêmula, li para ela o parágrafo final do último livro de As Crônicas de Nárnia. As coisas que começaram a acontecer a partir daquele momento eram tão lindas e grandiosas que não as conseguia descrever. Para nós, este é o fim de todas as histórias. E podemos dizer com absoluta certeza que todos viveram felizes para sempre. Para eles, porém, este foi apenas o começo da verdadeira história. Toda a vida deles neste mundo e todas as suas aventuras em Nárnia havia sido apenas a capa e a página de rosto. Agora, finalmente, estavam começando o capítulo 1 da grande história que ninguém na Terra jamais leu. A história que continua eternamente e na qual cada capítulo é muito melhor do que o anterior. Terminei de ler e ficamos sentados em silêncio absoluto. Depois fui embora, viajando de volta para o meu lar. Pouco tempo depois, Bess foi embora também, viajando para o novo lar, o que fica além do Vale da Sombra. Perdas como essas são uma realidade que precisamos enfrentar, mais dia menos dia, talvez muitas vezes. Ouça então as palavras animadoras de Charles Wesley. Se meu amigo e eu a morte separar, não repreenda, Senhor, o meu pesar, nem olhes com desagrado as lágrimas que vês. Comedido, sem excesso apaixonado, dá-me lamentar serenamente angustiado por aqueles que descansam em tuas mercês. Sinto um forte e imoral esperança que sustenta o meu espírito pesaroso sobre o fardo montanhoso da morte, do pesar e da dor redimido. Logo encontrarei outra vez nos braços de Deus, meu amigo. Que passem mais uns poucos momentos fugazes e a morte as bênçãos vai restaurar. Aquelas que a morte tinha arrancado, para mim a intimação tu mandarás, e o amigo apartado de volta me darás, naquele dia eterno. Prefácio. Há muitos livros sobre vida interior, mas são poucos os que combinam verdadeira originalidade com integridade intelectual. Entretanto, foi exatamente essa a combinação que Richard Foster conseguiu produzir. Impregnado pelos clássicos devocionais, o autor apresenta-nos um estudo cuidadoso que pode por si só ser apreciado ainda por longo tempo. Embora este trabalho demonstre a dívida que tem para com os clássicos, não é um livro a respeito deles. É, antes, uma obra original. O que causa o primeiro impacto é o caráter abrangente da tarefa assumida. Muitos livros contemporâneos abordam aspectos específicos da vida interior, mas este é diferente, pois abrange uma variedade espantosa de temas importantes. Boa parte de sua vitalidade emana dessa ousadia. O autor impôs a si mesmo a incumbência de avaliar um conjunto amplo de experiências, desde a confissão, passando pela simplicidade até o contentamento, já que os produtos finais é resultado de leitura extensa e de pensamentos meticulosos.
Não é o tipo de livro que se escreve às pressas, sem esforço. São variadas as fontes de inspiração, destacando-se como principais as Sagradas Escrituras e os reconhecidos clássicos devocionais. Não são essas, no entanto, as únicas fontes às quais o autor recorre. O leitor atento logo perceberá que também há dívidas para com os pensadores seculares. Pelo fato de o autor ser um quaker, não é de admirar que as contribuições dos escritores clássicos dessa corrente religiosa tenham proeminência. Aí estão incluídas as obras de George Fox, John Woolman, Hannah Wilton, Smith, Thomas Kelly e as demais outros. O propósito não é ser sectário, mas genuinamente ecumênico, já que o conteúdo mais inspirador não deve restringir-se ao grupo de origem. Assim, o que constatamos é um exemplo de catalocidade da comunicação. O tratamento dado à simplicidade é especialmente valioso, em parte, por não ser simples. De fato, os 10 princípios reguladores relativos à simplicidade, explicados no capítulo 6, são em si mesmos justificativa suficiente para a publicação de outro livro sobre vida espiritual. Os 10 princípios enunciados, embora tenham suas raízes na sabedoria antiga, são apresentados de forma espantosamente contemporânea. O autor compreende muito bem que a ênfase na simplicidade pode construir uma cilada. Por isso, não aceita nada tão óbvio quanto a adoção de trajes modestos, embora afirme concisamente: aposente os modismos. Compre apenas aquilo de que precisa. Essa é uma proposta radical, que, se amplamente adotada, resultará num grito de liberdade às vítimas dos anunciantes, particularmente dos que vinculam anúncios pela televisão. Uma verdadeira revolução cultural ocorreria se um número significativo de pessoas obedecesse à incisiva recomendação: pare de acumular. Os maiores problemas de nossa época não são teológicos, pois lidamos consideravelmente bem com eles. Tampouco políticos ou econômicos, porque as dificuldades nessas áreas, embora evidentes, em larga medida são problemas de segunda ordem. Os maiores problemas são morais e espirituais. E a menos que consigamos progredir nesse setor, talvez nem mesmo consigamos sobreviver. Foi por isso que as culturas avançadas do passado entraram em decadência. Assim, só posso dar as boas-vindas a um trabalho verdadeiramente maduro sobre o cultivo da vida espiritual. Dr. Elton Trueblood.